bom dia, professor Roberto Carneiro, Dr. Rui Marques, todos os patrocinadores deste seminário e das iniciativas do Fórum e caros participantes. Bom, em primeiro lugar eu queria dirigir uma palavra ao Grupo Fórum pelo trabalho que tem desenvolvido nesta área. É provavelmente a entidade que mais se tem preocupado verdadeiramente com as questões do primeiro emprego, as questões da transição entre a escola e o emprego e felizmente conseguiu agrupar diversas entidades reputadas, empresas à sua volta para alavancar esta questão, que é hoje provavelmente a mais significativa das questões que se colocam ao emprego. Temos dois problemas centrais na sociedade portuguesa sobre o emprego. Um é o problema do emprego dos jovens, do primeiro emprego, e o outro é o problema do retorno ao emprego dos desempregados de longa duração. O que nos interessa aqui hoje é fundamentalmente o problema do primeiro emprego dos jovens. Bom, primeiro as más notícias. Começaremos por aquilo que são as más notícias. É verdade, há um problema, tem-se vindo a acentuar o problema de acesso ao emprego dos jovens nos últimos anos. E isso, com a crise que todos sabemos que assolou o mundo nestes últimos tempos, isso acentuou-se. Não foi só para os jovens, foi para todos os setores da economia e para todos os setores populacionais. Houve, as mulheres também se acentuou, em regra, também se acentuou para os mais idosos, que sofreram o desemprego e não conseguem retornar ao emprego, mas também se acentuou para os jovens. É verdade, a taxa de desemprego jovem é cerca do dobro da taxa de desemprego global, da taxa de desemprego geral. Em Portugal, em toda a Europa, nos 27, na zona euro, na OCDE, em todos os países. Praticamente essa realidade, com mais ponto, menos ponto, para baixo ou para cima, é a realidade, é o retrato da realidade, é dizer que é cerca do dobro. Bom, agora a análise dizer, mas é assim igual para todos os jovens, é igual em todas as circunstâncias? Não. É diferente em muitas circunstâncias. Primeira questão, para vos dar um exemplo. Caso português, ano 2009. Em 2009, como sabem, a economia portuguesa teve uma recessão, que teve uma quebra de cerca de 2,5% do PIB. Uma coisa que não nos acontecia há muitos anos, não é? E, portanto, houve realmente uma recessão muito significativa da economia portuguesa. Como tal, houve também, naturalmente, uma recessão no campo do emprego e houve um aumento significativo do desemprego. Bom, mas quando nós olhamos para os números de 2009, em 2009 perderam-se em Portugal mais de 200 mil empregos. Mas quando nós olhamos para os números, mas também se criou emprego, porque é preciso dizer que mesmo em tempos de recessão há sempre criação de emprego. O problema é sempre o líquido, a relação líquida, não é? O resultado líquido, se cria mais ou se perde mais. E no caso de 2009, naturalmente, perdeu-se mais do que o que se criou. Mas a situação é, há sempre criação de emprego e quando nós vamos olhar para os setores, o que é que verificamos no caso dos jovens? Bom, verificamos que é verdade que aumentou a taxa de desemprego, mas quando vamos seccionar por habilitações, verificamos que no final de 2009, e apesar do país ter perdido cerca de 250 mil empregos, à volta disso, no final de 2009, os empregos com habilitações de nível superior, portanto, o resultado líquido relativamente aos empregos com habilitações de nível superior deu um resultado líquido de 12 mil positivos, ou seja, criaram-se mais 12 mil empregos do que os que se perderam. E quando chegamos ao ensino secundário, verificamos uma situação, ou seja, mesmo com o nível de ensino secundário, uma situação que é, esse resultado é de cerca de 60 mil, ou seja, criámos mais 60 mil empregos do que aqueles que perdemos. Depois, quando descemos abaixo disso, temos uma catástrofe. Ou seja, abaixo disso, nós temos um saldo negativo de 200 e muitos mil empregos.
o que faz com que hoje cerca de 85, quase 85% dos nossos desempregados sejam pessoas que têm o 9º ano de escolaridade ou menos que o 9º ano de escolaridade. E, portanto, a situação global é esta. Quero com isto dizer que, naturalmente, sendo verdadeiro que a crise hoje atinge todos os setores e atinge todos os estratos, na verdade há um resultado claro. É que mesmo em tempo de crise, a relação entre a qualificação e o emprego parece resistir àquilo que tem sido a sua tendência histórica. Bom, eu diria, há bocadinho estava-se aqui, alguém explicou aqui uma fórmula para o sucesso, uma possível fórmula para o sucesso. Bom, não há uma bala de prata, como todos sabemos. Não há uma bala de prata que nos permita resolver esse problema. Como não há para o desenvolvimento económico. É o mesmo problema, ou seja, aquilo que os países procuram na sua globalidade, que é a possibilidade de ter uma fórmula para o desenvolvimento económico e para o desenvolvimento social, é também aquilo que cada um de vocês procura e cada uma das pessoas procura para o seu sucesso pessoal e, portanto, e profissional, e, portanto, não há uma fórmula, infelizmente não há uma fórmula. E, portanto, não sei se infelizmente, se felizmente, provavelmente felizmente não há uma fórmula. Mas não há realmente essa possibilidade de termos essa bala de prata que nos resolva os problemas. Não, na realidade, esse caminho é um caminho cheio de, como todos os caminhos, e designadamente o desenvolvimento das sociedades, cheio de curvas e cheio de oscilações para cima e para baixo. O que nós sabemos, apesar de tudo, é que quando alisamos isto tudo, não é? Quando fazemos o alisamento destas curvas todas e destas oscilações para cima e para baixo, há uma coisa que parece clara. É que a qualificação e o desenvolvimento económico, a qualificação e o emprego têm a mesma tendência, ou seja, estão correlacionados entre si. Isso parece um dado claro ao longo desta história do século XX e agora da história do século XXI, apesar desta crise, como eu disse, porque nestas crises as oscilações são sempre muito maiores. Mas apesar disso tudo, essa correlação mantém-se. Mantém-se e é naturalmente aquilo que, do meu ponto de vista, é também a boa notícia, apesar de tudo, porque significa que as apostas que temos feito no plano da qualificação e da melhoria, e Portugal deu saltos enormíssimos nesse capítulo, nos últimos 30 anos, deu saltos enormíssimos. A verdade é que as apostas que temos feito parecem, nesse sentido, garantir também que o futuro pode beneficiar disso, não é? E desses níveis de qualificação. Agora, é preciso dizer que, como sabemos, a qualificação não há uma relação de causa e efeito. Como todos sabem, os que aqui estão, toda gente muito qualificada, sabem que é diferente uma correlação de uma relação de causa e efeito. E, portanto, uma coisa é termos dois fatores correlacionados, que é o que aqui temos, outra coisa é dizermos qual é que é a causa e qual é que é o efeito. São duas coisas diferentes. E, portanto, o que nós sabemos é que temos uma correlação. Isso parece claro. E essa, apesar de tudo, como eu digo, continua a ser a boa notícia desta correlação. Bom, mas depois existem todos os outros fatores que aqui já foram falados e mais alguns que ainda não foram falados e eu permito-me, já agora referindo-me a alguns que aqui foram falados, como vários membros da mesa falaram da família, também vou falar da minha família. Eu também tenho os meus filhos, a minha filha mais velha, há 3 ou 4 anos, estava na fase final do seu curso, também de gestão, e estava já na fase final do seu curso e teve uma conversa comigo acerca ia fazer Erasmus, e teve uma conversa comigo acerca do Erasmus, tinha oportunidades, andava à procura de para onde é que ia, para que instituição, para que país, etc. E tinha 3 ou 4 hipóteses que estava a tentar estudar, e conversou comigo acerca disso, e eu disse-lhe o seguinte: bom, vamos ver, depende do teu objetivo. Se tu queres fazer o Erasmus para te divertir, provavelmente tens uma escolha. Se queres fazer o Erasmus para aprofundares de uma forma muito específica uma matéria, uma área específica do teu curso, provavelmente tens outra escolha. Se queres fazer o Erasmus para potenciares a tua empregabilidade no futuro, provavelmente podes ter outra escolha.
Podes ter essa, alguma dessas ou outra. E ela acabou por ir fazer o Erasmus para o menos provável dos países iniciais que ela tinha a hipótese, que foi a Grécia. Foi para a Grécia fazer o Erasmus. E depois de ter acabado o curso, esteve, como todos, à procura de emprego durante alguns meses, tentando procurar emprego, e um dia obteve emprego também, chegou a casa, como a filha aqui do professor Roberto Carneiro, e disse-me, bom, aquela festa do costume, que já tinha obtido emprego, era uma empresa portuguesa, mas um grupo grande, multinacional, que tem atividades no estrangeiro, e que, portanto, tinha selecionado porque essa entidade tinha operações na Grécia e precisava de pessoas ligadas que conhecessem a Grécia, que falassem alguma coisa de grego e que conhecessem o sistema grego e, portanto, ela foi selecionada. E nessa altura voltou a falar comigo acerca das razões por que tinha feito aquela escolha. Depois da conversa que tinha tido comigo, tinha achado que das hipóteses que tinha, aquela era a que lhe dava mais oportunidade em relação à futura empregabilidade. Eu nunca pensei que ela escolhesse por essa razão, mas escolheu por essa razão e aparentemente correu-lhe bem. Correu-lhe bem a opção que fez, pelo menos teve sorte. Escolheu por essa razão. Isto para dizer o seguinte, bom, é que o problema da qualificação inclui uma dimensão que é essa dimensão das escolhas pessoais. A qualificação, e que aqui já foi falada, como a marca pessoal, pode-se falar de várias maneiras. A qualificação para o emprego não é meramente a posse dos diplomas escolares profissionais. É naturalmente também o conjunto dessas marcas e dessas escolhas, daquilo que são as escolhas que se fazem nesse campo e muitas vezes das oportunidades que conseguimos ou não aproveitar nesse caminho. Porque isso também é a qualificação. Aliás, do meu ponto de vista, isso é cada vez mais qualificação. É, aliás, uma matéria, não irei aqui aprofundar isso, mas é uma das questões, do meu ponto de vista, mais importantes são hoje para as universidades e para os politécnicos em Portugal e às quais as universidades politécnicas, do meu ponto de vista, ainda não estão a responder de forma suficiente em relação a isso, que é o aumento da preocupação, do aumento da oportunidade, do sentido da oportunidade de experienciar, dos seus estudantes experienciarem atividades nas empresas, na vida ativa, no mundo em geral. E, portanto, haver uma maior preocupação com isso, mas é uma dimensão que está a crescer, mas necessitará com certeza de crescer muito mais, porque é necessário criar espaços de oportunidade. Não há a possibilidade de aproveitar uma oportunidade se não tivermos essa oportunidade. E muitas vezes aí é que está o problema, porque a possibilidade de criar oportunidades compete também a outras entidades, não compete. Nós temos a obrigação de procurar as oportunidades, mas também é necessário criar essas oportunidades. E a criação dessas oportunidades, como eu digo, do meu ponto de vista, ainda está numa fase muito incipiente por parte das nossas instituições de ensino. Eu diria até que neste momento provavelmente é maior ao nível da dimensão do ensino profissional e do ensino secundário, pelos resultados que nós temos no que respeita aos programas de inserção de jovens, do que é no ensino superior. Ou seja, dá-me a ideia que as escolas profissionais e esse tipo de instituições estão neste momento mais preocupadas com essa dimensão do que as instituições de ensino superior. Mas pronto, essa é uma dimensão que não é para as instituições, é um recado a essas instituições, não tanto a vocês. Agora, o que desta situação se cria a ideia de que, bom, e como é que nós podemos potenciar esse tipo de experiência, dessa oportunidade? Bom, agora falando do lado do que é que nós, do lado do Ministério do Trabalho, temos tentado fazer. O que é que se tem provado realmente com maior potencial? São as chamadas políticas de inserção, ou seja, isto que eu acabei de dizer, potenciar o espaço de oportunidade no sentido da integração profissional. Nós desenvolvemos atualmente em Portugal portanto, o Ministério do Trabalho apoia cerca de
à volta de entre 30 a 35 mil, às vezes 40 mil, estágios de inserção, estágios profissionais de inserção, de a esmagadora maioria, mais de 20 mil de jovens licenciados e os outros 10 mil de jovens